galera, boa noite pra você ligado no canal. Eu não sei o que dizer a não ser olé! Vamos falar um pouquinho de Flamengo 3, Chelsea 1. Que sapatada, hein, meu irmão? Que sapatada! O meu Mengão, o meu Mengudo é brutal, o meu Mengudo é fatal. Vamos falar um pouquinho do jogo de hoje? Meu irmão, eu não esperava ver o que eu vi, tá? E aí eu vou dar um meia-culpa agora, porque eu não vi muito bem o jogo do Botafogo ontem. Vou até falar um pouquinho a respeito, mas eu vi, o pouco que eu vi, parecia que o PSG não estava mobilizado para o jogo. O Botafogo não tem nada a ver com isso, fez o jogo perfeito e resolveu, tá? Agora com o Chelsea, a desculpa não cola. Porque o Chelsea estava tão mobilizado para o jogo de hoje, mas tão mobilizado, que o Chelsea poupou jogadores contra o LAFC. Tá? O Chelsea, quando viu que o resultado estava sendo feito, 1 a 0, também começou a poupar jogadores. E ficou até uma iminência de talvez o Chelsea levar um empate. A gente não tem problema com isso. A ideia é que o Chelsea poupou jogadores e levou a sério o jogo contra o Flamengo. O Chelsea se mobilizou, o Chelsea entendeu que o jogo que seria mais difícil na chave era contra o Flamengo e era o jogo onde ele não poderia perder. O Enzo Maresca, técnico do Chelsea, ele tinha essa visão, ele tinha essa concepção. Quanto ao Felipe Luiz, cara, eu escutei muita gente falando assim, nossa, porque o Pedro não vai jogar, pelo amor de Deus, tirou o Léo Ortiz. Cara, lógico, o vídeo é gravado depois que o jogo termina, tá? Não dá pra eu fazer o vídeo antes do jogo começar, porque o máximo seria uma análise de pré-jogo. Mas na minha concepção na hora, o Felipe acertou e acertou muito. Por quê? Primeiro, ele precisava, né, de uma intensidade que o Léo não estava entregando. No momento ele coloca o Danilo vai e faz o gol. O segundo gol do Flamengo, se eu não me engano. E ele precisava dessa intensidade no ataque com o Plata. Poderia ser o Plata ou o Bruno Henrique, mas ele precisava dessa intensidade no ataque. Ir com o Pedro para cima da dupla de zaga do Chelsea seria um erro absurdo. Porque o Pedro ele tem muita qualidade, mas o Pedro é um cara lento, ele não é um cara de explosão física. Ele seria engolido pela zaga do Chelsea. Aí seria acabado pela zaga do Chelsea. E o Arrasca, como tem jogado como um falso atacante, né, ele sai do meio, avança, faz um 2 para receber do camisa 9 ou do Luiz Araújo, que está numa grande fase, a gente vai precisar de um centroavante, de um atacante que, além de dar a opção de jogo, de abrir o jogo para o Arrascaeta e para o Luiz Araújo, de um cara rápido. Porque quando a zaga do Chelsea descesse, saísse da área e se aproximasse do Flamengo pro X1, pro embate, o Flamengo ia precisar de jogadores rápidos para saírem dessa situação e criarem uma oportunidade de jogo que deixasse o Chelsea desconfortável. O Felipe foi muito inteligente com a questão do Plata, porque ele entendeu que ele precisava deixar o Chelsea desconfortável dentro da sua zona de conforto, tá? Normalmente, quando a gente comete erros, a gente sempre comete erros dentro da área de atuação que nós mais somos habilidosos. Por quê? Porque, de certa forma, dentro da nossa habilidade, a gente baixa as nossas bandeiras, a nossa atenção. A gente deixa de estar tão vivo, prestando tanta atenção, porque a gente sabe que tem um certo domínio sobre aquilo. E o Felipe, ele falou assim, uma hora eles vão errar, e a gente vai trocar em cima deles aonde eles são bons, que é na velocidade. Perfeito, Felipe Luiz. Colocou um jogo físico, impôs um jogo físico, principalmente com Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. Eu acho que ele também foi muito inteligente nessa sacada. E o Flamengo, desde o primeiro minuto, vou deixar aqui o card, o Flamengo que entra com Rossi, Wesley, Carolino, né, o Léo Pereira e o Danilo jogando do zagueiro com Ayrton Lucas de lateral. No meio de campo a gente estava com Jorginho e Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Gonzalo Plata no ataque e Luiz Araújo. Pode ver que o Flamengo é meio mexido e as mexidas do Felipe Luiz fizeram um bom resultado. Tanto que, né, em coletiva, o próprio Felipe Luiz fala, eu tenho muitas informações sobre os times que eu vou enfrentar. Eu busco estudar, busco me antecipar para entender como eles jogam. O Flamengo é um time que joga de acordo com o adversário. É o modo como eu, por exemplo, penso futebol. Você não tem que ter uma estratégia.
Você tem que montar a sua estratégia de acordo contra quem você vai enfrentar. Nisso eu acho que o Felipe é muito bom. E a visão dele de Europa, de ter passado na Europa, é muito boa. Mas vamos falar de jogo, porque foi um amasso desde o primeiro minuto, tá? O jogo foi equilibrado. De um lado o Chelsea apanhava, do outro lado o Flamengo batia. Era soco, era murro, era tapa de mão aberta, de mão fechada. Olha, o negócio foi feio pros Blues, tá? Desde o primeiro minuto o Flamengo já vinha bem, já vinha forte, teve boas chances. O Chelsea até tentava imprimir o seu estilo de jogo, a bola passando pelo meio de campo, a transição rápida até o Palmer, mas não deu muito certo. Eu acho que o Flamengo sofreu em 2 lances no primeiro tempo. O primeiro foi um lance que o Enzo Fernandes encontra o Palmer na corrida, o Palmer chuta, o Rossi coloca a bola para fora. E o segundo é o lance do gol. Mas o Flamengo vinha tão bem e apertando o Chelsea, tá, utilizando bem as laterais, usando bem o meio de campo, que o gol do Chelsea acontece num erro do Flamengo, né? O Wesley vai tentar chutar a bola para a lateral, acaba pegando errado, até escorrega depois, a bola sobra para o Pedro Neto, que avança em direção ao Rossi e marca o gol do Chelsea, tá? Mesmo com o Chelsea marcando aquele gol, o Flamengo que continuou, o Flamengo atacava, teve um bom lance do Gerson, que ação no Arrascaeta, o Arrasca cruza, o Robert Sanches faz a defesa, aí você tinha o Jorginho tentando encontrar bons passes ali pro Plata, o Plata dando muito trabalho para a zaga, fazendo a zaga do Chelsea sair do seu posicionamento que ela deveria estar, então a zaga estava numa linha diferente, um pouco mais alta do que deveria estar, e isso ajudou muito o Flamengo. Quando termina o primeiro tempo, eu ainda falei para o pessoal, olha, o Chelsea está ganhando, mas o Flamengo está jogando melhor. O problema é que a gente tem uma questão com o imediatismo do resultado. A gente quer o resultado, porque se o resultado não aparece, a gente endoida. Mas em quesito de performance, o Flamengo estava entregando bem. E a ideia do Felipe estava sendo bem atingida, estava sendo bem entregue, né? Ele precisava de um time mais físico do que técnico para jogar contra o Chelsea. Ele colocou esse time físico e as coisas estavam fluindo. Faltava o resultado. Quando a bola vem para o segundo tempo, acho que o Chelsea não conseguiu entender que o Flamengo estava vindo com a faca nos dentes. Tá? O Chelsea até tenta alguma coisa, não encontra nada, não consegue nenhuma chance. Aí, numa bola, acho que o Gerson, se eu não me engano, ele finta o zagueiro, né? Acho que é o Correio, a bola bate, desvia no Correio, sobe um pouco, sai do Robert Sanches, o Plata se estica inteiro e não consegue acertar na bola. Aquele lance foi um pecado, porque eu não considero um gol perdido, porque o Plata não chega inteiro na bola, né? Ele tenta chegar, ainda se esticou inteiro e não conseguiu alcançar a bola, mas ele fez uma boa apresentação. Um pouco depois a gente tem a entrada do Bruno Henrique, eu acho que ele foi muito bem, e quando ele coloca o Bruno Henrique, o time do Flamengo ganha um novo sprint. Ele tira o Arrascaeta, coloca o Bruno Henrique, sabia que o Arrasca não estava bem, estava um pouco abaixo, encaixotado na marcação. Quando ele coloca o Bruno Henrique, aí as coisas mudam. O Flamengo começa a tomar conta do campo do Chelsea. Não é nem do meio do campo, é do campo do Chelsea. O Flamengo começa ele já tomava conta, mas fica mais evidente, mais nítido o volume que o Flamengo tinha em cima do Chelsea. Tá? Era óbvio que uma hora o Flamengo, se não fosse incompetente na hora da finalização, o Flamengo ia conseguir um gol. E o gol veio, tá? A bola encontra, acho que é uma assistência, se eu não me engano, do Plata para o gol do Danilo. Para o gol do Bruno Henrique, tá? O Flamengo empata o jogo. Não dá tempo do Chelsea respirar. Tem um lance também que o Bruno Henrique, ele encontra, né, o Danilo. E o Danilo marca o gol da virada. 2-1 para o Flamengo, o Chelsea ainda atordoado, o Flamengo indo para cima com tudo que ele poderia, com tudo que ele tinha. O Chelsea não entendia. E aí, meu irmão, teve o lance do Ayrton Lucas, né? Que o Nicolas Jackson, ele entra em campo, ele mal fica em campo, ele vai dividir uma bola com o Danilo, ele vai para cima do Ayrton, ele vai para cima do Ayrton parecendo uma vaca louca, ele acerta com a trava da chuteira, a perna do Ayrton de cima para baixo, é imprudente na entrada. Esse tipo de entrada, se o Ayrton tá com a perna presa no chão, ia quebrar a perna do Ayrton, ele ia ter uma fratura exposta, aí ia quebrar no meio a perna dele. Graças a Deus ele não tava com a perna presa, tá? Ele tava com a perna um pouco levantada, e ele é expulso com toda a razão, tá? Graças a Deus ele foi expulso, mas com
toda a razão. O Chelsea, com 11 já estava difícil, com 10 piorou, tanto que a única chance do Chelsea no segundo tempo, né, é o quase gol contra do Léo Pereira, que o Delap entrou e começou a dar trabalho, enxuriçar os zagueiros do Flamengo. O Léo Pereira, ele ia perdendo pro Delap, se adiantou, só que ele deu um balãozinho para fora e a bola meio que encobriu o Rossi e quase entra. Faltou isso aqui para a bola entrar. Então, a única chance do Chelsea foi aquela, e quando as coisas dão certo, as coisas dão certo. Ouvi muita gente falar que quem deveria entrar era o Pedro e não o Alacian. Aí o Felipe vai e coloca o Alacian. E no começo, um dos primeiros lances do Wallace, gol do Alacian. E a sorte estava tanto a favor do Flamengo no jogo também, aliado à competência que o Flamengo já tinha, que o Plata, ele pega, recebe, ele dribla o zagueiro e chuta. O Wallace faz um movimento para tirar o corpo da bola. A bola pega no calcanhar do Wallace e fica propensa para ele fuzilar o Robert Sanchez. Se esse lance acontece 10 vezes em 10 lances, em 10 oportunidades diferentes, a bola ia para fora, a bola ia ser amortecida, não ia ficar com o jogador. No caso do Wallace, ela fica no pé do jogador e ele marca o terceiro gol. E aí começam os gritos de olé. E realmente, cara, o Flamengo botou o Chelsea na roda, tá? Eu vou deixar aqui os números. O Flamengo, ele tem 52% de posse de bola. Ele tem mais posse de bola que o Chelsea. O Flamengo, ele chuta 9 vezes no gol do Robert Sanchez. Se eu não me engano, o Flamengo tem 16 finalizações no jogo. Mas são 9 finalizações no gol do Sanchez. O Sanchez, ele faz 6 defesas fora os gols que ele toma. Cara, o Flamengo teve um volume de jogo absurdo. Absurdo. O Chelsea, ele tem 11 finalizações, 2 vão no gol. Eu acho que não teve assim muita dificuldade pro Rossi. Ele fez 2 defesas, nada muito fora de cogitação. Mas assim, quando a gente teve o Botafogo ganhando do PSG ontem, os brasileiros começaram a enxergar que dava. Tá? Eu ainda não tinha dado o braço a torcer, porque para mim faltava pegar um time europeu mobilizado e bater na cara dele. O Flamengo fez isso. Tá? O Flamengo fez isso. O Fluminense, ele não bateu na cara do Borussia porque o Everaldo estragou tudo. Mas a gente poderia estar olhando para um Mundial onde os brasileiros bateram na cara do vice-campeão da Champions, tá? Ali quando o Real ganha em 2024, o vice é o Borussia. Bateram no campeão da Champions, bateram no PSG, bateram no campeão da Conference League, que é o Chelsea. Cara, o mundo inteiro tá começando a olhar para o Brasil com um viés diferente. Tem que levar a gente a sério. Tem que levar. É nítido que se você pega um europeu jogando no limite do que ele pode, mobilizado, focado, olhando para o mesmo norte, tendo o mesmo direcionamento, todo mundo mobilizado, é óbvio que os times europeus são melhores que a gente, tá? Isso é óbvio, é nítido. Mas não desmereçam os brasileiros. A gente tem que ser levado a sério, porque se um europeu começar a desmerecer os brasileiros, meu amigo, a gente chega longe. E a gente vai ganhar de muito europeu ainda, tá bom? Por favor, eu quero que você deixe o seu comentário e me fale o que você achou desse massacre alvirrubro do Flamengo, massacre rubro-negro. Por favor, você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Deixa a sua ideia, fala se você gostou, se você não gostou. Você que é anti-flamenguista, que queria ver o cheirinho apanhando, fala aqui também, pô. Dá as caras pra aparecer quando o Flamengo ganha. Por hoje, gente, é só. Eu me despeço e um sextou pra cada um de vocês, tá bom?